Graça e paz, amados, aqui é o pastor Helder Carantino e nesses tempos atípicos, de coronavírus, nós vamos ter esse contato, nós vamos ter as nossas reuniões, os nossos estudos, os nossos cultos via internet. E nós temos que agradecer a Deus por essa ferramenta, porque embora longe fisicamente uns dos outros, por meio dessa ferramenta nós podemos ter contato, podemos cultuar a Deus juntos com os nossos amados irmãos. Bom, eu vou dar prosseguimento ao estudo que eu já vinha dando na igreja sobre o tema A Igreja de Cristo. Nós vamos continuar aquela série de estudos sobre a Igreja de Cristo. E hoje eu gostaria de continuar com o tema de onde eu parei, que é sobre a relação da Igreja de Cristo com a Sagrada Escritura, com a Bíblia Sagrada. Então nós já vimos, por exemplo, no nosso estudo, nós já estudamos sobre o relacionamento da Igreja com a sua vida material, como é que era a vida material da Igreja. Nós já vimos como é que vivia a Igreja primitiva espiritualmente e agora vamos estudar sobre o relacionamento da Igreja com a Palavra de Deus. No último estudo, eu parei naquele ponto em que eu mostrei para os meus amados irmãos o vídeo de um bispo da Igreja Católica Romana, bispo Dom Henrique, lá da Igreja de Palmares, em Pernambuco, quando ele causou um furor nas redes sociais, afirmando que a Igreja vem na frente da Bíblia. Chegou a dizer que o erro de nós protestantes era colocarmos a Bíblia acima da Igreja. Chegou a dizer que era até uma tolice dos protestantes fazerem isso, porque a Igreja vem primeiro do que a Bíblia, segundo o bispo Dom Henrique. E claro que quando ele fala Igreja, seria a Igreja Católica. Isso foi um vídeo curto que ele gravou de 1 minuto mais ou menos. E isso, como falei, causou um furor nas redes sociais. Na sequência, ele gravou outro vídeo tentando explicar o que ele teria falado na primeira vez. Segundo ele, foi até a pedido dos irmãos para que ele aprofundasse um pouco mais o tema. E ao gravar o segundo vídeo de 6 minutos e aprofundar, entre aspas, o tema, o que estava ruim acabou ficando muito pior. Mas, por outro lado, eu creio que foi oportuno, eu acho até que foi de Deus, porque ficou claro para o povo brasileiro, católicos e protestantes, o que o padre Paulo Ricardo também falou nas suas aulas, que existe uma coisa que todos nós, protestantes e católicos, concordamos, é que não há acordo entre a nossa fé, a fé protestante e a fé católica. E o ponto principal que não há acordo é justamente o que o bispo Dom Henrique tratou naquela sua palavra. Atitude da Igreja em relação à Palavra de Deus. A atitude da Igreja Católica é uma maneira e a nossa atitude é totalmente diferente. Segundo o bispo, como eu falei aqui, ele crê que a Igreja Romana, no caso, está acima da Bíblia, porque, segundo ele, a Bíblia nasceu na Igreja Romana. A Palavra de Deus nasceu na Igreja. E é claro que isso é um absurdo, uma heresia, para ser sincero. A Igreja não veio primeiro que a Palavra de Deus. E lembre-se que na palavra dele, no vídeo dele, ele chega a dizer que, inclusive, o Antigo Testamento, que é mais absurdo ainda. Todo judeu sabe, todo cristão sabe, e ele também sabe, os bispos católicos romanos sabem, que o Antigo Testamento estava completo 450 anos antes de Cristo. O Antigo Testamento estava escrito, completo e fechado. Era a escritura do povo judeu, 450 anos antes de Cristo. Quando nem se sonhava com a ideia de Igreja de Cristo, o Antigo Testamento estava fechado. E ele chega a dizer que foi a Igreja quem ratificou, o que sancionou, o que oficializou o Antigo Testamento, o que é assim um absurdo. Pois bem, naquela primeira aula eu mostrei para os irmãos que para nós evangélicos, para nós protestantes, a Bíblia é a nossa única
regra de fé e prática. Eu estou olhando aqui porque estou olhando aqui o computador, relembrando a aula que eu dei até onde eu parei. Então, para nós protestantes, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Por que é a nossa única regra de fé e prática? Porque é que a Bíblia é quem diz para nós em quem crer, como crer. E também é a Bíblia que diz para nós como devemos agir na nossa vida, no dia a dia. Inclusive em épocas como essa de pandemia. Nós vamos ter aulas aqui, eu vou mostrar para os irmãos como é que a Igreja de Cristo se comportou durante a história da Igreja diante de pandemias, diante de pragas, diante de doenças. A Igreja enfrentou lutas desde a sua origem, inclusive nessa área de pragas, de doenças, de pandemias. Como disse o pastor Zé Luiz, esse vírus não começou na China. Esse vírus começou lá no Éden, quando o homem pecou. De lá para cá, a humanidade tem convivido com doenças, com pragas, com essas lutas, né? Em todas as áreas. E graças a Deus que nós somos Igreja de Cristo. E sobre nós há uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu estava dizendo agora para o Eric e para uma irmã que eu gravei um áudio para ela, que o coronavírus está com seus dias contados, porque a Igreja de Cristo está orando, meu irmão. E quando a Igreja de Cristo se reúne, se une em oração, e não só no Brasil, em todo o mundo, não tem inimigo que fique de pé. Eu me lembrei daquela famosa frase, né, dos reformadores, quando John Knox orava, e orava 4, 5 horas por dia, ao ponto da sua esposa chamá-lo para comer, né, para almoçar, para jantar, e dizer: não posso parar de orar, não posso parar de orar para comer, quando tantas pessoas, tantos dos meus irmãos estão sofrendo. E ele orava mais. Foi a respeito dele que a rainha da Inglaterra disse que tinha muito mais medo das orações de John Knox, quando ele estava de joelho, do que um exército de 10 mil homens vindo contra a Inglaterra. Então esse é o poder da oração. O coronavírus, pode ficar tranquilo, está com seus dias contados, porque a Igreja de Cristo está orando. E quando nós oramos, quando a igreja ora, ela põe em ação o Deus Todo-Poderoso, capaz de mover céus e terras. Mas voltando para o nosso estudo, esse é o ponto que divide nós do catolicismo romano. É a atitude, é o principal ponto, não é o único, é o principal ponto. É a atitude em relação à palavra de Deus. Para nós cristãos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E nós aprendemos isso da própria Bíblia. Por exemplo, Isaías capítulo 8, 20 diz o seguinte, Isaías 8, 20, a lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Em outras palavras, a palavra, a lei, a palavra, ou você fala desta maneira, ou você não vê a luz, você não vê a salvação. Jesus Cristo deixou claro para nós em João 8,47, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E completa, por isso vós não me dais ouvidos, porque não sou de Deus. O próprio Cristo afirma isso. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. O próprio Cristo também disse, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A atitude em relação à palavra de Deus é uma das marcas, inclusive, de uma seita. Existem algumas marcas que os teólogos e os apologetas colocam para definir o que é uma seita da igreja verdadeira de Cristo. E essas marcas, eu não vou lembrar todas de cabeça agora, mas, por exemplo, uma das primeiras marcas que determina se uma igreja é verdadeira ou não, é se ela subtrai ou acrescenta alguma coisa à palavra de Deus. Qualquer religião que tenha outro livro inspirado, que se considera inspirado, que não seja a Bíblia Sagrada, já é seita. Se você diminuir ou acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, é seita. Se você colocar qualquer outra palavra, qualquer outro decreto, bulas, como acontece muito na Igreja Católica, no mesmo nível da palavra de Deus, já virou seita. A verdadeira Igreja de Cristo crer
que esta palavra é suficiente, é a verdadeira, inerrante, infalível palavra de Deus. Por isso que os reformadores bradaram. Um dos brados da reforma é só a Escritura, somente a Escritura. E é por isso que eles eram reformadores, porque eles queriam que a igreja voltasse, fosse reformada, voltasse a crer nesta palavra, voltasse para esta palavra. Eles não eram destruidores, eles nunca pensaram em destruir igreja nenhuma, nem a igreja romana. O que eles queriam é que a igreja voltasse para a palavra. Como não é possível mais a igreja católica voltar para a palavra, então os reformadores tiveram que sair, porque não poderiam conviver numa igreja em que a palavra de Deus diz uma coisa e a igreja prega outra. A palavra de Deus condena uma coisa e a igreja concorda. E, portanto, os reformadores tiveram que sair e essa é a nossa posição até hoje. Como disse como disse o padre Paulo Ricardo, nós concordamos com uma coisa: não tem acordo. Não temos mesmo. Ok. Depois eu passei a mostrar para os irmãos que o resultado de uma igreja, quando ela coloca, sei lá, os pensamentos de homens, as doutrinas de homens, a tradição de homens, acima ou em pé de igualdade com a palavra de Deus, essa igreja acorrenta o seu povo a um sistema que parece um caminho bom, mas é um caminho de morte. E no caso da igreja romana, eles têm 3 fontes de autoridades. Para eles, a autoridade da igreja é a Bíblia, o que eles chamam de sagrada tradição e o magistério da igreja. O que na realidade é uma hipocrisia, porque não são 3 autoridades na igreja romana, é uma só, a igreja. Porque a igreja é quem determina o que é tradição e a igreja que determina a interpretação da palavra de Deus. O católico, como disse o bispo, não pode interpretar a Bíblia. Ele não pode ler a Bíblia e Deus falar ao seu coração diretamente, não. Então, na realidade, não são 3 autoridades, são uma só. É uma só, melhor dizendo. Por que é uma só? Porque a igreja determina o que é tradição e a igreja determina o que é a interpretação da Bíblia. Então, é uma autoridade na igreja católica. A igreja determina o que é tradição, determina a palavra de Deus. Se você olhar, por exemplo, o Concílio Vaticano II, que ratificou essa ideia de 3 fontes de autoridades, você pode ver isso na internet facilmente, coloca lá Concílio Vaticano II, chamado Concílio Dei Verbum, o concílio, estou até com ele aqui, é a Constituição Dogmática Dei Verbum, que foi ratificado no Concílio Vaticano II em 1965, eles gastam vários capítulos para dizer para o povo católico que a Sagrada Tradição tem o mesmo peso da Bíblia e o que a igreja determina, no caso a igreja romana. Muito bem, no vídeo o bispo faz uma confusão proposital, ele mistura verdades com meias verdades e muitas mentiras para tentar sustentar os seus pontos. E fazendo essa confusão proposital, como eu acabei de dizer, ele mostra o desvio e a situação que se encontra a igreja romana nesse momento, diferente da verdadeira igreja de Cristo. Por quê? Porque foi por causa dessa tal de sagrada tradição que eles falam, que a igreja católica começou a se desviar da palavra de Deus. Eu coloquei, inclusive, para vocês algumas coisas que aconteceram ao defender a Sagrada Tradição e que resultou no que é a Igreja Católica Romana hoje. Por exemplo, quando você começa a colocar doutrinas de homens acima da palavra de Deus, olha só o que aconteceu com a Igreja Romana. Purgatório só existe para as almas romanas. Ninguém, na Bíblia você não consegue encontrar purgatório. Onde é que eles vão encontrar purgatório? Na tradição que eles criaram. A missa. Durante 400 anos, quase 400 anos, nós não tivemos missa na Bíblia. Oração pelos mortos, missa pelos mortos, indulgências,
penitências. Você não vai encontrar penitências na Bíblia para a salvação. Você vai encontrar arrependimento de pecados para a salvação. E onde é que eles sustentam todas essas doutrinas? Na chamada tradição que eles mesmos criaram. Penitência, celibato imposto, água benta, rosário, terço, mediação dos santos. Eles acham que os santos intercedem por você, Maria, os santos, até as almas dos mortos. Eles ensinam você a orar pelas almas para interceder por vocês. Nada disso se encontra na Sagrada Escritura. Por isso que eu disse na aula passada que o maior inimigo da Igreja Católica não somos nós protestantes e nem deve ser. Pelo contrário, nós devemos amar o povo católico, a minha família é católica. Então nós temos que amar, orar por eles, para que eles cheguem ao conhecimento da verdade. Porque o maior inimigo da Igreja Católica é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Por isso que o bispo insiste tanto em que um católico, para ser católico, ele não pode ler a Bíblia e nem interpretar a Bíblia do jeito que a Bíblia fala ou do jeito que Deus fala ao coração do católico. Porque se Deus mostrar um desses erros aqui para o católico, e ele chegar para um bispo, para um padre, e dizer, olha padre, a Bíblia fala assim, e vocês estão ensinando assim, acabou para ele. Ou ele sai da Igreja Católica ou ele tem que aceitar a mentira. Mas a verdade não prevalece. Só para você ter mais uma ideia aqui, pecados veniais, pecados mortais, terço, confissão auricular, canonização de santo, transubstanciação, mariolatria, imagens na igreja, nada disso você se encontra na Bíblia. Velas e por aí vai, escapulário, confissão a um sacerdote de pecado para que o sacerdote te absolva, nada disso se encontra na Bíblia. Por isso que nesse ponto o bispo está correto. Eles precisam da chamada tradição que eles criaram para sustentar isso aqui, porque todas essas doutrinas de homens que eles criaram não têm apoio bíblico. E o interessante é que o problema da Igreja Católica é o mesmo problema que aconteceu com os fariseus, com Jesus e os fariseus. Eu estou citando mais a Igreja Católica porque eu usei o vídeo do bispo, mas isso vale para qualquer igreja que pregue que a Bíblia não é suficiente, que a palavra de Deus não é suficiente. Existem várias, não é só a Igreja Romana, existem várias. Mas como eu usei o vídeo dele e nós somos o maior país católico do mundo, eu citei mais ele e estou rebatendo as suas colocações. Mas, por exemplo, o problema deles, do romanismo, é o mesmo problema dos fariseus. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho, o grande problema dos fariseus é que eles tinham uma tradição que eles mesmos tinham inventado, como a Igreja Romana inventou. Se você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 15, no versículo 3, versículo 1, 2, 3 em diante, os fariseus interpelam Jesus porque que Jesus e os seus discípulos não guardam a tradição dos fariseus, a tradição dos anciãos, como eles falavam. E Jesus responde para eles no versículo 3, e por que vocês transgridem também o mandamento de Deus, ou a palavra de Deus, por causa da vossa tradição? Ou seja, Jesus diz, olha, vocês guardam a tradição e não guardam a palavra de Deus? Para você a tradição é mais importante do que a palavra de Deus, ou tão importante quanto a palavra de Deus? Quando chega no versículo 7, ele usa uma palavra pesada, que ele vai usar no seu sermão mais duro que ele vai pregar em Mateus capítulo 23, contra justamente o legalismo e a religião legalista dos fariseus. É a palavra hipócrita, que Jesus usa muito, hipócrita. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Esse foi o problema de Jesus com os fariseus. Foi os fariseus criarem uma tradição, preceitos humanos que não se encontram na palavra, e depois valorizar esses preceitos mais do que a palavra de Deus. Foi esse o grande problema dos fariseus. E hoje é o problema da Igreja Romana, que a tradição é mais importante do que a palavra de Deus. E repito, uma das marcas que distingue uma seita é quando você acrescenta, você coloca escritos fora da Bíblia
com o mesmo peso que a Bíblia tem. Bulas papais, decretos, outros livros, você já virou seita. Muito bem. Eu mostrei então para os irmãos, e aqui foi onde eu parei, a atitude de Jesus em relação à Bíblia, totalmente diferente do que a Igreja Católica ensina. Para Jesus, ele nos ensina a examinar as Escrituras. João 5,39 ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Meu irmão católico, se você estiver ouvindo esse vídeo, siga o conselho de Jesus, examine as Escrituras, a palavra de Deus, porque aqui você tem a salvação, tem a vida eterna. É por isso que o bispo diz que você não pode ler a Bíblia ou questionar a igreja, porque se você examinar as Escrituras, você vai encontrar a salvação na palavra de Deus e não nos sacramentos da igreja, como eles ensinam. Se você ler a Escritura, e olha a atitude de Cristo para a Escritura, João 10,35, a atitude de Jesus em relação a esta palavra: a Escritura não pode falhar. Essa é a palavra de Jesus para nós. Esta palavra, esta Escritura não falha. Igreja falha, pastores falham, padres falham, bispos falham, papas nem se falham, mas esta palavra não falha. Jesus, em João 10,35, ele diz: a Escritura não pode falhar. Mas em relação à igreja, ele diz o seguinte, que ele vai apresentar a igreja em Efésios 5,27. Ele apresentará a igreja para si mesmo, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Mas por que ele vai apresentar a igreja no futuro sem mancha, sem mácula, nem ruga? Porque nesse momento ela tem defeitos, ela erra. Então como é que uma pessoa pode colocar a Bíblia abaixo de uma igreja que é falha, formada por homens falhos e pecadores? É uma heresia. O próprio Jesus e os apóstolos jamais ensinaram tal coisa. E digo mais para vocês, meus irmãos, nem Israel, em toda a sua história, nem o judaísmo, em toda a sua história, nem os fariseus tiveram a coragem de dizer o que o bispo Dom Henrique de Palmares disse. Nem os fariseus tiveram a coragem de colocar a igreja ou a nação judaica acima das escrituras sagradas. Repito, nem os fariseus fizeram isso. Muito bem. Aí eu passei a mostrar para vocês que a atitude dos apóstolos em relação à palavra. Eu vou pegar, para começo de conversa, o apóstolo Pedro. Para Pedro, a palavra de Deus era autoridade na pregação apostólica. E a igreja estava nascendo por causa de uma profecia registrada na palavra de Deus. Pedro jamais concordaria que a igreja criou a palavra de Deus, porque em Atos capítulo 2, quando ele começa a pregar, chamado querigma, né? A primeira pregação cristocêntrica feita por um pecador, foi Pedro quem fez, porque Jesus tinha prometido a ele que ele abriria, né, as chaves dos céus. Jesus não deu a chave do céu a Pedro, como diz Roma. Jesus deu a primeira pregação a Pedro, porque a chave que abre o reino do céu é a pregação do Evangelho. E ele deu para Pedro e deu para todos os crentes, não só para Pedro, mas para todos os crentes, porque quando você prega o Evangelho de Cristo, você está abrindo o reino dos céus, se a pessoa aceitar. E se a pessoa aceitar, ela, pela sua incredulidade, fechou a sua entrada no reino dos céus. Em Atos capítulo 2, quando Pedro começa a pregar, ele se baseia justamente na Escritura, para dizer que o que está acontecendo ali foi profetizado, é verdade, porque está registrado na palavra de Deus. Atos capítulo 2, aliás, é a maior citação do Antigo Testamento do Novo Testamento, viu? É Atos capítulo 2. O apóstolo Pedro cita a passagem do profeta Joel, Atos 2, versículo 16, 14 em diante. E ele começa dizendo o seguinte: o que está ocorrendo é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, ele continua a pregação dele. Quando chega no final da sua pregação, capítulo 30, versículo 37, as pessoas que ouvem a pregação baseado na palavra, perguntam: o que é que nós devemos fazer? E qual é a resposta de Pedro? Faça penitência? Cumpra os sacramentos da igreja? Não. Arrependam-se e
creiam no nome do Senhor Jesus Cristo para ser salvos. É isso que a palavra diz. E diz o texto que 3.000 pessoas aceitaram a Jesus naquele momento. Portanto, a igreja nasceu da palavra de Deus, Dom Henrique, e não a palavra de Deus da igreja como vocês ensinam. Para Pedro, toda a pregação apostólica tinha valor porque estava pautada nas Escrituras. Ele via a palavra de Deus como uma candeia que brilhava em lugar tenebroso e que fazia bem atender a esta palavra. Isso está registrado em 2 Pedro, capítulo 1, 16 em diante, lá em 2 Pedro. Para o apóstolo Pedro, a palavra de Deus era uma candeia, era uma luz que brilhava em lugar tenebroso. E se você quisesse ser sábio, faria bem você atender a esta palavra. Ele vai dizer isso em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos damos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Pedro está falando daquele momento no Monte Tabor em que ele presenciou a transfiguração de Jesus Cristo, quando ele ouviu a voz do céu. Mas ele acrescenta, aquela experiência que ele teve, olha que foi uma tremenda experiência, você vê Cristo glorificado, ele diz, aquilo ali não é maior do que a palavra profética. Faz bem atender a esta palavra, porque é uma luz que brilha na escuridão. Portanto, bispo, a palavra de Deus para o apóstolo Pedro, que você diz que sou papa, era prioridade. Era maior do que a experiência de ver Jesus Cristo transfigurado para ele. Quanto mais de tradições humanas inventadas pelos homens. Eu continuei dizendo que a atitude dos apóstolos com a Bíblia também chegou ao apóstolo Paulo, que é o principal apóstolo no sentido de ensino. Para Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16, quando ele usa a palavra theopneutos, que significa soprada. Esta palavra foi soprada por Deus, por isso que não tem erro. Eu repito, homens falham, igrejas falham porque é formada de homens imperfeitos, mas essa palavra não falha. Paulo não separava a fidelidade de Jesus com a fidelidade da palavra de Deus, e muito menos separava Cristo da palavra de Deus, como o bispo separou no vídeo. Para o bispo, ele disse que não cria num livro, cria numa pessoa. E eu digo para ele o seguinte, não há nenhuma diferença entre o que Cristo ensinou e o que está registrado na palavra de Deus. Porque o que Cristo falou é a palavra de Deus e o que nós temos aqui registrado também é a palavra de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Em outras palavras, ele liga ao ministério de Jesus a palavra. O que Cristo fez, o que ele ensinou, é fiel. E é fiel porque está registrado nesta palavra. Para o apóstolo Paulo, um verdadeiro bispo era aquele que era apegado à palavra de Deus. Para o apóstolo Paulo, isso é ensino apostólico, viu? Isso é que é doutrina apostólica. Um verdadeiro bispo era aquele apegado à palavra de Deus. Onde é que eu encontro isso? Lá em Tito,
só tem um capítulo, né? Perdão, são 3 capítulos, título capítulo 1, versículo 7 a 9. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Para o apóstolo Paulo, um verdadeiro bispo era aquele que era apegado à palavra de Deus. Ele apela para a fidelidade da palavra para evitar os ensinos de demônio. 1 Timóteo capítulo 4, que é um capítulo longo, ele repete várias vezes: fiel é a palavra, fiel é a palavra, para combater heresias, ensinos de demônio. E nessa passagem é extremamente interessante, 1 Timóteo capítulo 4, é extremamente essa passagem interessante, porque quando ele começa o capítulo 4 falando que você tem que ser apegado à palavra fiel, ele vem repetindo isso o tempo todo. Quando chega no capítulo 4, ele diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem o que ele chama de espíritos enganadores e ensinos de demônios. Ele vai listar alguns ensinos dos demônios, que ele classifica como ensino de demônio. Quais são eles? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento, eles chamam de ensino de demônio, que proíbem o casamento e exigem abstinências de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. E ele vai continuando aqui, falando outras coisas aqui. Ou seja, para o apóstolo Paulo, a melhor maneira de você evitar ensinos falsos de demônios é você se apegar à palavra. Eu vou encerrando, meus irmãos, agora, mas eu queria concluir de 2 maneiras. Primeiro, em relação à palavra de Deus, a verdadeira igreja de Cristo crer que esta palavra é a verdadeira, é real, é verdadeiramente a palavra de Deus. A única coisa debaixo do céu que não falha. Recentemente nós ouvimos o professor Adalto Lourenço pregar na nossa igreja que a ciência falha, e tem falhado muito. Nós vimos recentemente igrejas falhando, e falham muito. Homens falham, desculpe, mas essa palavra não falha. O profeta Jeremias registrou na palavra de Deus um clamor ao mundo, dizendo: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias 22, 29. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Pedro condena claramente a confiança em qualquer palavra de homem que se imponha sobre a palavra de Deus. Como eu acabei de ler lá em 1 Pedro, ele diz: nós temos confirmado esta palavra e fazei bem atendê-la como uma candeia, como uma luz que brilha em lugar tenebroso. Sábio é aquele que guarda a palavra de Deus. Como disse o próprio Jesus: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Antes de orar, eu queria dizer para os irmãos algumas coisas. Me perguntaram se eu vou gravar também aulas falando sobre a situação atual do coronavírus, dessa pandemia. Sim, nós vamos gravar. Mas eu também queria trazer, pelo menos rapidamente, algumas aplicações desta aula, linkando com esse momento que nós estamos vivendo. Primeiro, nesses tempos difíceis, e os tempos sempre serão difíceis porque o pecado ainda impera nesse mundo, convém que nos apeguemos com mais firmeza à palavra de Deus, como Pedro nos ensinou. Como o apóstolo Pedro nos ensinou, se apegue à palavra de Deus. Não se apegue à tradição de homens, se apegue à palavra de Deus. Precisamos aprender nesses tempos difíceis o que essa palavra nos ensina. Esta palavra nos ensina. Traga à memória aquilo que nos dá esperança. O mundo precisa de esperança e nós somos o povo da esperança.
nós temos a mensagem da esperança real e verdadeira nesta palavra. Terceiro, as promessas de Deus para o seu povo, para os seus filhos, nos traz a paz e a segurança para vivermos neste mundo e no mundo por vir. Onde é que eu encontro paz nesses momentos difíceis? Nesta palavra. Esta palavra nos traz a paz e a esperança. Alguns confiam em homens e cavalos. Nós confiamos em Deus e na sua palavra. E por último, tudo é falho neste mundo. Tudo falha. Passa céus e passa terra. Mas essa palavra não passará. Na próxima aula nós estaremos dando continuidade a esse estudo sobre a verdadeira Igreja de Cristo. Porque a verdadeira Igreja de Cristo, ela crê na palavra de Deus. Oremos. Grandioso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta santa e bendita palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque aqui o Senhor se revelou. Muito obrigado, meu Deus, porque aqui o Senhor mostrou a tua vontade. Muito obrigado, meu Deus, porque aqui tu mostrou o teu plano para o teu povo e para todo o universo. Muito obrigado, meu Deus, porque esta palavra fala aos nossos corações. Porque nessa palavra nós encontramos paz. Porque nessa palavra nós encontramos esperança. Porque nesta palavra nós encontramos a salvação e a vida eterna. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor inspirou homens desde o Éden até o apóstolo João para escrever esta palavra, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque a tua revelação chegou a todos nós. Hoje nós temos, meu Deus, nas nossas mãos as Escrituras Sagradas, a revelação de Deus, para te conhecer a ti, grandioso Deus, e a tua grande salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor nos outorgou, para podermos, ó Deus, aplicarmos a tua palavra às nossas vidas. O Espírito Santo que inspirou estes homens a falarem, movidos pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo que preservou as Sagradas Escrituras. Espírito Santo que aplica essa palavra aos nossos corações. Obrigado, Deus. Te peço por esse momento difícil que o Brasil passa, que o mundo passa, que a tua igreja passa. A tua palavra nos diz, no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Deus de Jacó está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Obrigado, meu Deus, por essa promessa tão preciosa que nós encontramos na tua bendita e santa palavra. Amém.